Boas-vindas a todo o público da TV 247, nessa terça-feira, 5 de julho, 16 horas. Começa aqui o nosso Observatório das Eleições com Fernando Horta. Tudo bem, Horta? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Melhorando, vamos dizer assim, dia a dia, né? Porque cada dia que a gente passa por uma turbulência e as instituições resistem, e a gente olha as pesquisas e elas se mantêm, a gente percebe que está indo para o caminho certo. Aparentemente, cada dia que passa, né, a gente vai rasgando a folhinha um dia a menos para o fim do pesadelo chamado bolsonarismo, né? Mas, enfim, deixa eu saudar aqui a chegada de assinantes. Estou aqui com a Adriane Carvalho, Célia Medina, Bartira Moreira aqui nos assistindo também. Horta, essa semana começa, na verdade, com o Lula buscando ampliar, né? Buscando ampliar suas alianças. Nessa terça-feira houve um almoço na Federação das Indústrias de São Paulo, muitos empresários importantes participando, e eu acho que tentando dissipar um pouco, quebrar um pouco essa resistência da chamada classe dominante ao ex-presidente Lula. Como é que você vê esse movimento de ampliação que está sendo conduzido por ele? São duas forças que estão agindo, vamos dizer assim, para o mesmo sentido, né? Por um lado, você tem uma série de empresários brasileiros tentando chamar a elite brasileira a voltar a ter um pensamento racional. O que é um pensamento racional? É pensar efetivamente a partir dos seus interesses econômicos de médio e longo prazo, né? Então, se você imagina que um empresário tem interesse em desenvolver o seu negócio, uma economia brasileira forte para poder crescer, o governo Lula foi o melhor exemplo disso que nós já tivemos desde o período da redemocratização, indiscutivelmente, né? Então tem uma parte dos empresários que está puxando por esse lado, chamando a elite brasileira a ter esse pensamento racional, a perceber as coisas da forma mais empírica possível. Olha, se eu tenho um governo que me oferece ganhos econômicos, crescimento, desenvolvimento, um sistema social minimamente sólido, com possibilidade de você ter o desenvolvimento do mercado consumidor interno brasileiro, bom, esse governo me serve, não me interessa qual é a cor, qual é a bandeira, o símbolo que ele está colocado em volta. E, por outro lado, você tem Luiz Inácio Lula da Silva também fazendo todo um trabalho para vencer efetivamente no primeiro turno, né? Ele percebe que está faltando ali 4%, 5%, e esses 4%, 5% podem ser conseguidos a partir desses acordos marginais, acordos que ocorrem na margem do processo de votação, né? Naquele 1%, 2% que vai sendo colocado ali, já que ele se consolidou com 42%, 43%. Então, são dois esforços que estão sendo colocados na mesma direção, que é muito provável que nos renda a possibilidade efetiva de ganhar no primeiro turno. Horta, eu vou fazer isso aqui, porque muitas pessoas falaram que como você olha para esse canto, né, então tem que ficar desse lado. A única questão é que quando você está assim e não assim, eu não consigo te ampliar aqui, porque eu só tenho esse corte ampliado. Agora sim, olha para frente, Horta. Mas aí eu fico olhando. Câmera... então... Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Vamos fazer assim, tá tudo bem. Então pronto, agora sim. Então vamos seguir aqui, porque é bom porque eu consigo fazer cortes diferenciados aqui. Horta, é interessante você falar sobre essa questão da possibilidade de primeiro turno, né? Por quê? Porque a gente teve esse 2 de julho que foi muito impactante, né? A gente viu ali, quer dizer, mais uma motociata do Jair Bolsonaro em Salvador, em que a única notícia ali foi que ele reclamou da moto, que mandaram uma moto ruim para ele, mais uma tentativa frustrada da classe dominante ou das elites de tentarem empurrar a goela abaixo do Brasil uma terceira via. Então eles promoveram um encontro casual do Ciro e da Simone Tebet ali no meio da multidão. Estávamos aqui passeando, nos encontramos, e olha como foi civilizado o nosso encontro para tentar criar essa fraude. E o ex-presidente Lula com muita gente, né? Então o chamado Data Povo sinalizou ali, né, olhando para as cenas da Bahia, que o Bolsonaro está se desintegrando, que a terceira via não existe e que a onda em torno do ex-presidente Lula vai se fortalecendo. Cada vez mais artistas declarando apoio, foi o caso do Nando Reis, celebridades, agora eu vi um post do Juninho Pernambucano. Então, assim, quer dizer, parece que as pessoas estão começando a extravasar e sentir essa possibilidade real do primeiro turno. Então, te peço para você fazer uma análise a partir do que você viu também nesse fim de semana na Bahia.
É até crueldade, né? Levar Lula e Bolsonaro e Ciro no mesmo momento para a Bahia, como foi feito. Eu acho que se não foi pensado por ninguém, eu acho que foi um acaso daqueles que favorece demais a candidatura do presidente Lula, porque a Bahia é o lugar onde o presidente, né, no Nordeste, como um todo, lugar onde o presidente se sente basicamente em casa e tem o maior respaldo de votos, então, portanto, ali seria óbvio que ficaria muito patente a diferença de apoio efetivo entre o presidente e os seus concorrentes principais. O que me chama a atenção são as informações que vêm do centro do país, que mostram que Lula também lidera nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva está liderando. 2 deles com uma certa folga e um outro com uma vantagem de 2 ou 3 pontos percentuais, que é suficiente para manter, vamos dizer aí, essa dianteira fantástica que o presidente tem. Eu tenho a impressão, Atush, que nós estamos caminhando por um processo de... para que a gente transforme essas eleições num processo emocional muito forte. Veja que nós estamos há 3 meses das eleições e as pessoas começam a se contagiar em shows, em reuniões de bares, e muitas vezes até em alguns tipos de movimentos, passeatas. Está começando a explodir um pouco esse sentido, esse grito de liberdade, essa ideia de só vai acabar, esse pesadelo termina. Eu tenho a impressão que a campanha do presidente Lula deve conduzir também para esse ápice, também aproveitando este caminho, um caminho que foi, digamos, forjado, talhado pelas bobagens de Jair Bolsonaro. Quer dizer, estamos todos nessa situação, né? Vivemos uma depressão cívica, vamos dizer assim, né? Vivemos constantemente num Brasil que nos é hostil, que nos é inóspito, e o sentimento de que a gente pode mudar isso vai se dar efetivamente a partir de outubro. O presidente participa muito claramente desse processo como a grande esperança. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, né, Conde, a gente... Conde, tanta live que a gente vai trocando. Por outro lado, Atush, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, né? Porque é o país inteiro, vamos dizer assim, esperando o desfecho organizado na mão de uma pessoa, né? Na figura de uma pessoa. Isso pode trazer algum tipo de apreensão. Exatamente, quer dizer, porque afinal de contas é um indivíduo, né? Juninho Pernambucano, então, hoje, declarando voto no ex-presidente Lula, que o voto é secreto, mas é voto no ex-presidente Lula, não é nenhuma surpresa, mas vai ganhando esse tom de eleição emocional, como o Fernando Horta falou. Você mencionou, Horta, os 3 principais colégios eleitorais. São Paulo é um baile, 43-30. No Rio é um pouquinho mais apertado e em Minas o Lula ganha com muita facilidade também. O que está pintando também é um potencial de transferência do ex-presidente Lula para os seus candidatos muito grande. Então, por exemplo, Haddad lidera em São Paulo, o Calil tem possibilidades reais em Minas, o Zema é que está sendo muito esperto, na verdade, em se afastar e se descolar ao máximo do bolsonarismo, e no Rio de Janeiro o Freixo está em primeiro, mas tem um impasse para ser resolvido. O ex-presidente Lula, inclusive, estará no Rio, não sei nem se já está, hoje na Cinelândia. Como é que você vê esses 3 estados centrais, se você vê a situação caminhando de fato para uma vitória do Haddad em São Paulo, uma possível virada do Calil em Minas e uma solução ou não para a questão do Rio? São 3 coisas, 3 momentos diferentes, né? São Paulo já consolida o Haddad como uma figura política de expressão nacional já conhecida. Quer dizer, na eleição de 2018, muita gente perguntava quem era esse Haddad, né? Quem era esse Andrade? Eu ouvi muita gente falando aqui. Mas era o candidato do Lula, né? Então houve ali uma transferência gigantesca de votos porque era o candidato do Lula. Nesse momento, o Haddad já não é mais o candidato do Lula. Ele já é o Haddad. O candidato do Lula é algo que vem para agregar um pouquinho mais, mas ele já tem a consolidação dele muito bem estabelecida ali. É diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro, na condição do Freixo. Embora o Freixo já seja conhecido, a entrada do Lula nesse processo tende a modificar muito o cenário eleitoral. Haja vista, por exemplo, as pesquisas que mostram a corrida para o Senado, né? O André Siciliano, quando tem o nome ligado efetivamente ao presidente Lula, André Siciliano, que é o candidato do PT ao Senado no Rio, quando ele tem o nome ligado ao presidente Lula, ele cresce muito nas pesquisas, né? Ele passa muito à frente de alguns candidatos, ainda não chega
a superar o Romário ou, né, os candidatos que estão ali na frente, mas ele cresce bastante. Então, esse é um fenômeno que nós vamos ver no Rio de Janeiro e nós vamos ver em Minas Gerais também. Eu tenho a impressão que a partir do momento que a campanha começar e que efetivamente você conseguir colar as figuras do Calil, as figuras do Freixo, né, na figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa transferência de votos deve se operar de uma maneira muito rápida. E aí você tem dois modelos diferentes. O modelo de São Paulo já consolidado, quer dizer, ali há efetivamente uma construção já de algum tempo do Partido dos Trabalhadores em torno do nome do Haddad, e os outros dois estados em que você precisa fazer essa cola, você precisa trabalhar o processo de comunicação para haver essa transferência de votos, né? Mas a perspectiva é muito boa, porque vamos lembrar que tanto o presidente Lula já tem experiência nesse processo de transferência de votos, quanto a militância do PT é uma militância que efetivamente faz muita diferença quando a eleição se inicia. Então, se nós estamos tendo boas notícias antes do processo eleitoral, é de se imaginar que quando essa corrida realmente comece, nós tenhamos armas e tenhamos condições de sair na frente, inclusive para vamos dizer assim, consolidar ainda mais essa vantagem e passar isso também para os candidatos no Senado e aos governos de Estado, né? Horta, como é que você vê esse movimento que surgiu ontem no Rio de Janeiro, que se explicitou, um certo racha no campo progressista lá do Rio, um movimento Lula-Rodrigo Neves, que é candidato do PDT, tem uma importância simbólica, porque é o candidato do PDT se desgarrando de vez do Ciro Gomes, né? Mas ao lado dele a gente vê aqui, tá o Washington Quaquá, que já foi presidente do PT no Rio. Tá a Ana de Holanda, que já foi ministra do governo Dilma. E a Ana falou, o Freixo não tem chance de vencer no Rio de Janeiro. A Hildegard Angel, que é a nossa jornalista aqui, aderiu a esse movimento que eles estão chamando lá de Rodrilula. O que eles dizem, na verdade, é que o Freixo e o Molon expressam uma certa esquerda zona sul no Rio de Janeiro. E a esquerda mais popular seria representada por esse grupo que hoje está em torno do Rodrigo Neves, com mais possibilidades reais de vitória também. Como é que você vê esse movimento, essa divisão, se ela tem importância não só por, na verdade, isolar ainda mais o Ciro, mas também pelo fato de, sei lá, de criar uma outra alternativa de poder no Rio de Janeiro? Eu vejo com certa preocupação. Esse é um momento em que nós precisamos, enquanto instituições, enquanto partidos políticos, os partidos precisam oferecer aos eleitores caminhos didaticamente mais claros para que os eleitores, especialmente aqueles eleitores com menos tempo, com menos ferramental para compreender esse jogo político, se sintam, vamos dizer assim, se sintam convidados a fazer as suas escolhas a partir de informações mais claras, mais evidentes. Esse jogo político que está sendo feito aqui, que de alguma maneira foi feito em São Paulo, que foi feito em Pernambuco, em grande medida, com a Marília Reis se desgarrando, indo para o outro lado, quer dizer, isso tudo acaba confundindo boa parte do eleitorado, e aí tem uma contradição importante a ser citada, né? Porque o eleitorado, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão que eu não gosto muito, né? Mas esse eleitorado Zona Sul, essa classe média progressista que faz parte, historicamente, construiu também o PT tem uma parte do seu processo de criação exatamente vindo das hostes acadêmicas, de profissionais, de professores, jornalistas, escritores, tanto quanto de líderes sindicais e de movimentos sociais, então são partes, eu acho que legítimas na construção do partido, mas esse grupo de classe média, ele entende melhor esses jogos políticos. Para ele, essas discussões entre Lula e Rodrigo, se vai Freixo, se vai Siciliano, né, essa coisa toda pode se resolver numa conversa de final de semana, em 2, 3 leituras, mas para a população mais pobre, que é justamente essa população que o Rodrigo, efetivamente, o Quaquá dizem estar representando, para essa população é muito mais difícil compreender esses processos de mudança que estão sendo propostos. Então, há uma contradição aí, quer dizer, pretendemos representar uma esquerda mais popular, mas, ao mesmo tempo, utilizamos de ferramentas e de
manobras políticas que dificultam o entendimento do cenário político exatamente por parte desses grupos que nós estamos buscando o apoio. O que leva necessariamente a uma vantagem, não vou dizer uma vantagem, mas o que leva a gente perceber por que o bolsonarismo no Rio de Janeiro tem uma certa estabilidade, quer dizer, você tem instituições que são as igrejas evangélicas que passam batendo na mesma tecla o tempo inteiro sem praticamente trocar nenhum discurso. A esquerda precisava efetivamente assentar essas discussões, estabelecer efetivamente os seus candidatos e entrar nas eleições com uma situação consolidada o mais rápido possível. Esses movimentos só nos prejudicam no final das contas. Mas ainda tem um tempo, né? Ainda tem um tempo de chegar até as convenções, quem sabe, eventualmente, até uma composição entre esses grupos que estão disputando. A Lígia está dizendo, boa tarde, Léo e Fernando, Lula é fodástico mesmo, foi só ele aparecer na frente do genocida, que teve aumento do gás, auxílio emergencial, ele é o cara. Vou te pedir para falar sobre a tal PEC da compra de votos, ou a PEC do desespero, como ela está sendo chamada, e se ela efetivamente tem algum potencial para transferir votos para o genocida ou não. Como é que você avalia o estrago dessa PEC, Fernando? Eu acho que... Vamos lá. Para passar a informação mais clara, eu acho que ela vai ser um retundo fracasso. Tá? Um retumbante fracasso, um rotundo fracasso aqui por parte de Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o governo não dispõe de meios suficientes para fazer esse dinheirama toda chegar na ponta e fazer a diferença mesmo. Tá? Um país com 220 milhões de habitantes como o nosso, até quando você quer dar dinheiro para as pessoas, você precisa de organização, instituições, controle, caminhos para pulverizar esse dinheiro, para capilarizar esse dinheiro, caminhos todos que o governo Jair Bolsonaro destruiu nos seus 4 anos. Destruiu o Ministério do Trabalho, fechou, né? Atacou os programas, os cadastros do Bolsa Família, recentemente a Caixa Econômica Federal entrou em colapso também por conta desses ataques. Então, na realidade, o governo tem muito pouco ferramental para fazer esse dinheiro todo chegar na ponta, que é onde ele precisaria que chegasse para ver a mudança de votos. Segunda coisa que eu acho importante a gente colocar é que, ainda que esse dinheiro chegue lá, nós estamos há basicamente 3 meses do processo da eleição, quer dizer, não é suficiente para gerar uma força de demanda no Brasil e reorganizar minimamente a economia brasileira. Não tem condições, né? Aquela velha história do transatlântico. Uma economia do tamanho do Brasil é como um transatlântico. Quando ele está indo numa direção, você não consegue dar um cavalinho de pau e virar ele para o outro lado, como você bem queira. Então, eu tenho a impressão que por falta de tempo, falta de ferramental, especialmente por essas duas coisas, essa PEC de bondades, esse desespero, esse atropelo contra a lei eleitoral e contra as contas públicas não vai dar resultado. Agora, nós temos que olhar para o outro lado também. Grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro não responde aos estímulos econômicos. Quando a gente olha as pesquisas ao longo de 2 anos, nós vemos que a economia piora e melhora e ele segue mantendo o mesmo número de apoiadores, basicamente a mesma faixa de apoiadores, porque eles não respondem efetivamente a essa questão da racionalidade material. Né? Enquanto você fala aqui, Fernando, só para esclarecer que isso aqui é um agregador de pesquisas. Em abril de 2021, o ex-presidente Lula supera o Bolsonaro, abre essa distância e as pesquisas se mostram com muita estabilidade. Essa linha que desaba aqui é do Sérgio Moro, desaparecendo. O Moro, na verdade, quando ele era antes da sua desmoralização, ele segurava um pouco o crescimento do Lula, competia efetivamente com o Bolsonaro. Depois ele se tornou linha auxiliar, desapareceu. E a gente tem aqui o Lula com muita folga. Né? E aqui o outro é o Ciro, que fica ali na faixa dele, os outros candidatos seriam irrelevantes. Antes, deixa eu só esclarecer um pedido aqui do Paulo Farão sobre a questão do Rui. O Rui a gente deu uma pausa, né? Em função aí das questões judiciais que estão sendo discutidas, mas tem todo o nosso respeito, né? E esperamos que ele tenha sucesso aí na sua luta judicial. O Júlio Beraldi está dizendo, PEC picolé, chupa, usa, vota no Lula e deixa o Bozo com o palito na mão. Fernando, diga lá, vamos falar sobre esse mais ou menos isso. Nós temos esse problema de não chegar na ponta, de não gerar
força econômica não gerar demanda suficiente para alterar o cenário eleitoral, e grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro não responde às questões econômicas. Perceba que a linha azul que você está mostrando ali é a linha de Jair Bolsonaro. Quando a economia se tornou realmente muito mais débil, um ponto muito mais claro, é o momento onde ele apresenta algum tipo de crescimento, né? O que demonstra que o eleitorado dele não faz isso. Essa PEC, em grande medida, Atush, o objetivo dela é frear o crescimento marginal de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Se nós formos olhar, nós vamos ver que conforme a economia vai se deteriorando, Lula acaba ganhando ali 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, toda vez que se sente, que se percebe a economia indo cada vez mais para o buraco. Quem ganha com isso é Luiz Inácio Lula da Silva. É importante vocês perceberem essa informação. Quer dizer, o eleitorado de Jair Bolsonaro não responde às questões econômicas porque tem o seu processo de tomada de decisão com relação ao voto de maneira diferente do que as questões econômicas, do que a tomada de decisão racional, mas o presidente Lula ganha com isso. Então, o que Jair Bolsonaro está tentando fazer é lutando desesperadamente contra a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva encerrar a questão no primeiro turno. Na cabeça de Jair Bolsonaro, se ele for para um segundo turno, ele vence o presidente por conta da reativação desse antipetismo atávico. Então, a luta dele não é para que ele ganhe votos nesse momento, mas é para não permitir que Luiz Inácio Lula da Silva ganhe. Esse é o grande ponto dessa PEC. E agora, se tu me perguntares, vai funcionar? Eu tenho a impressão que não. Até porque hoje já começou um movimento sorrateiro no Congresso, né, que a gente depois poderia olhar com um pouquinho mais de cuidado isso, para não permitir que essa PEC realmente tenha efeitos antes da eleição. Quer dizer, ela vai para a Câmara e vai ser votada na Câmara. Se houver qualquer mudança na Câmara, ela tem que voltar para o Senado para ser votada de novo no Senado. E já estão se tratando na Câmara algumas mudanças específicas, ou seja, é o processo parlamentar, vamos dizer assim, jogando a favor da legislação eleitoral, porque vai impossibilitar Jair Bolsonaro de alterar excessivamente as contas públicas para tentar vencer e romper a lei eleitoral, né? Mas tem uma notícia nova aqui, Fernando, desculpa te interromper, que é essa aqui, ó, em vitória do governo, o relator na Câmara decide manter o texto kamikaze, né? Então, isso é para, na verdade, ajudar o Bolsonaro, né? É ruim. Eles estavam tentando modificar alguma coisa ali para perder esse tempo. Mas, de qualquer forma, mesmo que ela passe, eu acho que não tem tempo hábil para fazer essa transformação. Eu tenho a impressão que o objetivo ali é muito mais tentar frear a vitória de Lula no primeiro turno do que efetivamente Jair Bolsonaro ganhar alguma coisa com isso. E eu acho que eles erram muito com isso, porque eu tenho a impressão que quando a campanha começar, ela vai ser decidida pela militância, ela vai ser decidida efetivamente nas ruas e não necessariamente a partir desses movimentos econômicos erráticos que o governo Jair Bolsonaro tem proposto. Quando a gente fala da PEC, Fernando, a gente está falando da tentativa de frear o crescimento do Lula, de ganhar no campo da eleição da urna. Ao mesmo tempo, a gente tem a temperatura do golpe de Estado. Semana passada foi marcada pelo Braga Neto dando declaração, ó, se não houver tal coisa, não tem eleição. E, na verdade, assim, todo mundo falou, deixou o cara falando sozinho, na verdade. Teve até editorial do Estado de São Paulo dizendo que essas ameaças golpistas do Braga Neto mostram o isolamento do bolsonarismo, não tem setor empresarial. E aí a gente volta, hoje o Lula almoçando na Fiesp, por exemplo, pelo menos assumindo, né, quer dizer, essa questão do golpe de Estado. O que eu queria te perguntar é como é que você está vendo hoje a temperatura do golpe, né, ou do risco de golpe, e eu coloco aqui na tela uma reação institucional do Partido dos Trabalhadores, que é apresentar uma notícia crime contra o Braga Neto por ameaça às eleições. Eu já há algum tempo eu venho expressando que a chance desse golpe antes da eleição, desse golpe dar certo antes da eleição, é muito pequena. Tá? O bolsonarismo vai se isolando, sim. Essas ameaças constantes acabam virando, na realidade, lugar comum, verborragia de gente que efetivamente não está conseguindo fazer. O meu avô dizia que o cowboy não avisa que vai atirar, né? Ele vai lá e atira. O que está acontecendo é isso, ele está avisando que vai atirar e a gente vai, obviamente, neutralizando esse processo, ou pelo menos naturalizando essas ameaças, o que não seria lá muito bom, mas realmente, antes das eleições, eu tenho a impressão que Jair Bolsonaro não tem força suficiente para conseguir. O meu medo são os 2 meses pós-eleitorais, entendeu? Porque ali você vai ter um processo já decidido, mas o poder ainda na mão deste indivíduo
Unido, tal qual nós vimos em Donald Trump lá atrás, né? Então eu penso que ali sim nós temos uma possibilidade. Agora, se tu me perguntares, vai dar certo? Eu acho que não. Acho que não dá certo no Brasil também pelo que o Edson colocou aqui, né? Quando você está com o leite a R$7, a caixa de leite a 98 vendida no supermercado, né? Ela está chegando a 10 em realidade. Você percebe que o maior cabo eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva é Paulo Guedes, né? Paulo Guedes fazendo o que ele fez nos últimos 4 anos, ele conseguiu eleger a esquerda brasileira de uma forma que talvez nós nunca tivéssemos pensado, porque a vantagem em São Paulo e a vantagem no Brasil é imensa, né? Acho que Jair Bolsonaro, o presidente Lula, aliás, depois deveria agradecer ali, né, a ajuda que Paulo Guedes deu, e o bolsonarismo vai acabar dizendo que Paulo Guedes era um petista infiltrado que foi colocado ali para destruir o governo de Jair Bolsonaro. Infelizmente, nós perdemos muito em termos de Brasil, em termos de economia, 670 mil pessoas mortas, e acredito que ainda vamos ter alguns sobressaltos, né, nessa experiência horrorosa que vivemos com relação a isso. Agora, a febre do golpe, eu acredito que ela esteja, nesse momento, com uma temperatura bastante baixa, o que não quer dizer que Bolsonaro não vá tentar, né, porque ele não tem uma capacidade de cálculo correta sobre a política. Ele vai tentar, bem na base do mártir, bem na base do herói, na base do sacrifício, até porque ele não tem muito mais o que perder. Se efetivamente ele perde as eleições e perde a cobertura do cargo de presidente da República, tanto para ele quanto para os processos em que ele é investigado, junto com seus filhos e seus cúmplices, realmente a vida dele vai ficar muito complicada. Então ele tem muito pouco o que perder. Eu acho que ele vem com o golpe, mas depois das eleições. Não vejo isso antes, não. Alguma coisa estilo boliviano, né? Porque na Bolívia o Evo Morales venceu as eleições, depois eles tocaram o terror, forças policiais, e aí o exército entrou para pacificar e depois entregou o poder para Jeanine Áñez, que está presa. Daí a solidariedade do Bolsonaro a Jeanine, né? Júlio Liberal dizendo: osso e soro de leite, essa é a dieta que o Bolsonaro nos impõe. Aqui, ó, o Anderson está dizendo: cerveja não golpista, R$17. E a Lúcia Simões dizendo: nunca vi tanta inflação. Saulo Cruz fala uma questão importante. Ó, se essa PEC fosse no governo Dilma, o mundo cairia em cima dela. Hoje Bolsonaro faz o que quer, desrespeitando as leis eleitorais e fiscais, e não tem reação forte das instituições. Ele toca no ponto central porque a Dilma foi vítima de um golpe institucional, né? Ela foi vítima de um golpe em que as instituições facilitaram o golpe neoliberal, exatamente para que essa ponte para o futuro fosse implementada. O que o Bolsonaro está fazendo é desmoralizar todo o processo. Ele desmoralizou a Lava Jato, desmoralizou as instituições, desmoralizou o teto de gastos, está desmoralizando tudo. Então, passo para você, Fernando. Achei um comentário bem pertinente. Não, ótimo que o Saulo lembra aqui. Só vamos fazer um corte aqui, né? Às vezes a gente olha esse processo de 2013 para cá e tenta ver as mesmas forças políticas por trás em todos os momentos, né? E as pessoas tendem a dizer, olha, quem golpeou a Dilma foi quem elegeu o Bolsonaro, e nós temos, de alguma maneira, uma narrativa que faz aí um grande blocão de forças políticas, e isso não é verdade, tá? Nós tivemos no golpe contra a Dilma um grupo de forças, entre as quais o bolsonarismo e esse conservadorismo mais tosco brasileiro, mas ela não era a mais forte naquele momento. Naquele momento nós tínhamos os liberais contra a Dilma, nós tínhamos as instituições, quer dizer, o judiciário, o parlamento, a mídia, juízes, desembargadores, todos arregimentados por um discurso anticorrupção que nós sabemos que começa a partir de determinadas ações internacionais levadas aí pelos norte-americanos, mas que ganha corpo muito pela anuência que as nossas elites fizeram para com essas ideias. Então, esse é o grupo que dá o golpe em Dilma. A ascensão de Jair Bolsonaro, ela foi uma surpresa, inclusive para esse grupo. Esse grupo que era simbolizado por Aécio, por Serra, enfim, vamos ficar nesses dois, né, para não dizer o terceiro nome, que nesse momento não nos interessa, mas ficou na mão desse grupo do PSDB, e esse grupo do PSDB, então, perde a eleição de 2018 para Jair Bolsonaro. O segundo turno de Jair Bolsonaro, em grande medida, é o momento onde as elites brasileiras se dão conta de que seu planejamento fracassou e que eles vão ter que lidar com uma figura estranha, uma figura que não era parte dos seus planos, que não era parte dos seus processos, nem das suas instituições, que é um capitão
completamente ignorante, e ela joga o Brasil nessa aventura, acreditando que pode controlar Jair Bolsonaro, desde que Jair Bolsonaro tivesse as duas figuras fortes ao seu lado, que era Paulo Guedes e Sérgio Moro. Se imaginava que um Paulo Guedes e Sérgio Moro controlassem efetivamente Jair Bolsonaro e ele ficaria ali dando cabeçada, falando em pauta de costumes e andando de jet ski. Era isso que a elite queria. Mas o que ela não percebeu é que efetivamente o fascismo de Jair Bolsonaro vai cobrando um preço cada vez mais alto e concentrando o poder nas suas mãos. E hoje, esse grupo que efetivamente deu o golpe em Dilma Rousseff não é o mesmo grupo que apoia Jair Bolsonaro, mas é um grupo que entende que se atacar Jair Bolsonaro nesse momento favorece o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva. Então eles ficam fechados, eles não se manifestam, fazendo parecer que não fazem parte desse jogo ou que estão dando respostas pequenas, frágeis a isso. Eu tenho a impressão que há hoje um movimento das instituições brasileiras para deixar Jair Bolsonaro se enforcar. Não ficaria surpreso se essa PEC do kamikaze fosse julgada depois das eleições como crime de responsabilidade, crime contra a administração pública. Mas veja bem, Atush, depois das eleições, depois de Luiz Inácio Lula da Silva eleito, essa PEC vai ser colocada em pauta e eu tenho provável certeza que o STF vai declarar ela ilegal, inconstitucional, e a partir daí vai abrir, inclusive, processo por crime de responsabilidade contra Jair Bolsonaro. Mas se pensa exclusivamente em passar a eleição, para efetivamente Jair Bolsonaro não ter mais nenhum trunfo em suas mãos. A gente vive um momento, né, Fernando, de suspensão legal, né, no Brasil. Desde o golpe contra a Dilma, tudo foi sendo suspenso, quer dizer, no caso da prisão do Lula, a presunção de inocência foi suspensa, e agora, com Bolsonaro, as leis eleitorais foram suspensas também. Sérgio Camargo mandando assim: Léo Fernando, a esquerda não deveria exigir do STF a transparência quanto ao orçamento secreto, não deixar o Centrão votar, enfim. O orçamento secreto já é um contrassenso democrático, né? Porque democracia pressupõe que todo gasto seja público, transparente e auditável, né? Então aqui a gente tem uma situação completamente diferente. E o Sérgio tem razão, mas o STF já mandou o Congresso abrir o orçamento secreto. Há uma decisão da ministra Carmen Lúcia, se não me recordo, ordenando que não exista mais orçamento secreto. Quem não cumpre é efetivamente o Lira e o Pacheco, que decidiram se rebelar e dizer que não, que isso aqui vai continuar sendo fechado, porque essa é uma questão interna, de foro interno do parlamento, que o judiciário não pode se manifestar. Como o judiciário brasileiro está, vamos dizer assim, com armas levantadas para essa disputa com Jair Bolsonaro, eu tenho a impressão que o STF não viu necessidade ou não viu com bons olhos também abrir hoje uma briga com o Legislativo por conta desse orçamento secreto. Mas isso não quer dizer que isso não venha ali na frente a ser escrutínio efetivamente do Judiciário. Eu tenho a impressão que sim. E isso é mais um dos motivos que faz com que algumas figuras influentes desse centrão fiquem de sobressalto com uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, veja, caindo o bolsonarismo, cai também a proteção institucional sobre eles, e esses atos que hoje parecem que foram deixados de lado pela justiça, em realidade podem ser retomados, podem ser reinvestigados e processados a partir de 2024. Basta que nós tiremos esses ferrolhos, esses tapa-olhos ideológicos que Jair Bolsonaro criou dentro do Estado brasileiro. Exatamente. Tinha um comentário aqui dizendo, olha, que Lira e Pacheco são traidores. Eu concordo com o Antônio Dvorak, dizendo assim, ó, Lira é o presidente de fato do Congresso, o Pacheco é só um Rolando Lero lá no parlamento. Concordo plenamente. Fernando, você acha que essa coisa da CPI da educação pode dar em alguma coisa ou vai ser só enrolação para seguir já nessa onda do Rolando Lero, como foi colocado? Eu tenho a impressão que isso é muito ruim para nós na esquerda, tá? Vou explicar por quê. Hoje a notícia é que o Pacheco já está juntando a CPI do MEC com a CPI das obras inacabadas, que é essa loucura que os bolsonaristas querem fazer para criar uma bagunça na CPI e tornar a CPI ainda pior do que aquilo que a gente viu na CPI da Covid, né? Nós vamos ter aquelas mesmas figuras, Reins, aquelas coisas horrorosas lá, fazendo aqueles discursos ridículos. É isso que o bolsonarismo vai fazer. Por que eu acho que isso é ruim para nós, Atush? Primeiro porque eu não vejo nenhuma possibilidade disso redundar em algum tipo de punição a Jair Bolsonaro.
Se na CPI do Covid, que nós estávamos discutindo a morte de 670 mil pessoas hoje, vamos colocar 50% desse número, né? Então você teriam 300 mil pessoas que não teriam, que morreram por conta do absurdo que foi a gestão Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Se naquele momento já houve o engavetamento de todas aquelas provas trazidas à baila ali, e hoje nós temos o procurador-geral sentado em cima, não me parece crível a gente pensar que, de alguma forma, no MEC isso seria diferente. Eu tenho a impressão que não vai ser. Tenho a impressão que essa CPI não vai tornar as práticas do MEC mais republicanas, ou seja, Jair Bolsonaro vai continuar, pelo menos até o final do seu mandato, mantendo os seus círculos de corrupção mais próximos, né, as caixinhas de dinheiro que pingam ali toda hora para pastores e tal, não vai mudar muito conta disso. Agora, o que nós vamos ter a partir dessa CPI do MEC é uma possibilidade real de um palco político-institucional ao bolsonarismo que não interessa a nós. Nós vimos como eles transformaram as narrativas na CPI da Covid. Nós vimos como foi difícil efetivamente lutar contra a máquina de criação de mentiras e os senadores ali que parecem mais atores de comédia do que qualquer outra coisa. E naquele momento nós tínhamos ao nosso lado, ao lado da verdade, infelizmente, o número de mortos que aumentava dia a dia. Na CPI do MEC nós não vamos ter isso. Então eu penso que é um palco que vai ser dado num momento crucial, a 90 dias antes da eleição, sem nenhuma efetividade imediata, que eu acho que eu estrategicamente não colocaria essa CPI agora. O que não implica dizer que nós não tenhamos que investigar efetivamente o que ocorre no MEC. Mas eu acho que o espaço da CPI nesse momento favorece ao bolsonarismo, até para criar atrito institucional, até para criar problema, porque vamos lembrar que essa CPI deve esbarrar de novo, assim como a CPI da Covid, em elementos da igreja, das igrejas evangélicas e dos militares, né? E aí nós vamos ter de novo o acirramento, a discussão, toda essa questão ali colocada, como nós vimos na CPI da Covid, com o Exército e com o Legislativo. O Eugênio Drummond pergunta assim, quanto tempo o Horta fica sem respirar? Né? Porque não é só sem respirar, ele vai organizando as ideias, concatenando os pensamentos e expressando. É o treinamento de professor? Como é que é isso, Horta? Na real, quando a gente dá aula para a quarta série, quando você já deu aula para a quarta série, você sabe que você consegue a atenção da turma por 1 minuto, 2 minutos, e você tem que passar a sua mensagem naquele processo ali, senão não rola. Então você acaba desenvolvendo essas técnicas. Horta, as instituições estão funcionando no Brasil. Olha, decisão judicial importante, devolvido o mandato do Renato Freitas, de vereador de Curitiba, deem espaço ao nosso povo preto, uma vitória essencial. Muito importante, o Renato concedeu uma entrevista belíssima para o Conde, para a Daiane, dias atrás, em que ele falava sobre sua luta, e é muito importante. Vou passar para você comentar rapidamente sobre esse tema, já trago aqui um post também do Renato Freitas sobre essa vitória. Isso aí é um descalabro, né? Isso aí foi um descalabro. Inicialmente, eu não conhecia todo o processo, eu não conhecia os fatos, e me pareceu que se realmente tivesse havido a invasão da igreja, talvez o vereador tivesse passado os limites, mas veio o pároco daquela igreja, veio a público dizer que não houve invasão, que a igreja dele não foi invadida. Quer dizer, é como se você estivesse processando alguém por roubo e o indivíduo que é dono da coisa roubada viesse a público dizer não houve absolutamente nada disso, vocês estão enrolando. Então, o que ocorreu ali na Câmara de Vereadores ali de Curitiba é mais um dos casos de racismo institucional, desse racismo estrutural que nós temos no Brasil, e que bom que isso foi restituído pelo judiciário, que bom que no Paraná, que é o local onde a gente menos esperava que isso pudesse acontecer, nós ainda tenhamos juízes que sejam capazes de dar esse tipo de decisão contra-majoritária, freando esses espaços. Eu tenho a impressão que se o judiciário brasileiro funcionasse, se esses pontos fora da curva que nós estamos vendo se tornassem mais frequentes, o Brasil acabava tendo um caminho institucional e democrático mais sólido e mais efetivo. Tá mutado. Obrigado. Ainda há juízes em Curitiba, né? Tem aquela famosa frase, ainda há juízes em Berlim. Será que é um sinal de que as instituições vão voltar a funcionar no Brasil, né? Porque a gente vinha numa linha, é curioso, né? O judiciário
pós-Constituição de 1988, ele, assim, quer dizer, ele vinha numa vertente de direitos humanos, tal, e de repente a gente passou a ter um judiciário opressor, né, bolsonarista, na esteira da Operação Lava Jato. Pode ser um bom sinal, um sinal de virada dos tempos, né, de amanhecer, quem sabe. Nós tivemos um judiciário lavajatista antes de termos bolsonarista, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O judiciário abraça o bolsonarismo a partir de um determinado momento, mas esse estado de coisas que é a Lava Jato, ele é, em grande medida, o exemplo do nosso judiciário. Figuras que lutam contra isso são pontos fora da curva, gente. Infelizmente, o nosso judiciário é uma ferramenta de classe. Quer dizer, a forma pela qual nós fazemos os concursos para os nossos juízes, para os nossos membros do Ministério Público, o distanciamento, o descolamento que eles têm da sociedade, o descolamento que eles têm do padrão de ganhos dos restantes do funcionalismo público nacional. Quer dizer, tudo isso acaba conspirando para criar um poder totalmente elitizado e totalmente distante da sociedade brasileira. Juízes brasileiros, infelizmente, eles não precisam ver absolutamente nada da sociedade que eles julgam. Eles entram dentro dos seus carros importados, com vidro fumê, fecham as suas portas, dirigem dos seus condomínios fechados até a entrada dos seus fóruns, vão para os seus gabinetes e não precisam ver povo, não precisam sentir o que está acontecendo, não precisam fazer absolutamente nada. E são escolhidos dentro de um grupo, obviamente, urbano, branco, heterossexual, de classe média, né? Normalmente aí cristãos e obviamente, vamos dizer assim, criados nessa camada da sociedade para a qual as questões econômicas são meramente um degrau para que eles possam alcançar os seus objetivos e não um problema que eles tenham que resolver. Nós temos que pensar no nosso judiciário. Uma das coisas importantes que nós, como país, vamos ter que fazer é pensar em como reformar o judiciário e o Ministério Público. E as Forças Armadas, né? Aí é um outro problema. Aí a gente entra nas Forças Armadas e na Polícia Militar, que é um outro tipo de instituição. E aí perceba uma coisa, Atush, as instituições que nós citamos, todas elas, são aquelas que detêm monopólio da violência no Estado. São as polícias, o exército e o judiciário, que é onde o bolsonarismo / fascismo se instala. É exatamente nos locais onde você tem o monopólio do exercício da força. E é exatamente esses locais, Atush, que não podem ser insulados. Porque se nós insulamos as pessoas que efetivamente são armadas e que decidem quem vai para a prisão ou quem não vai, nós construímos essas ferramentas de classe que nós estamos vendo operar no Brasil, que acabam perpetuando um racismo institucional, que acabam atacando a democracia e acreditando que o povo nunca sabe o que está fazendo. É o povo que vota mal, é o povo que escolhe mal, e os juízes e os promotores são sempre os grandes cavaleiros da esperança. Nós temos que parar com isso. As instituições que detêm monopólio da violência no Estado precisam ser as com maior participação democrática, com maior trabalho de controle institucional, um controle democrático, um controle plural, um controle social muito mais forte. Não pode mais haver esse tipo de insulamento, ou a gente vai ficar tomando golpe em looping pelos próximos anos. Fernando, você acredita nessa hipótese de que a gente vamos viver, de que a gente possa estar objetivamente vivendo um amanhecer? Por quê? Porque o Brasil viveu, né? Vamos dizer assim, quer dizer, a ditadura militar de 64, né? Quer dizer, uma noite que durou 21 anos. Esse processo que começa ali em 2013, 2014, a contestação da vitória da ex-presidente Dilma, o golpe de Estado em 2016, a eleição dos fascistas no Brasil, prisão do ex-presidente Lula, talvez a noite mais escura que o Brasil já tenha conhecido, né? Mas as pessoas, mesmo nas noites mais escuras há um raiar do sol, né? Será que está acontecendo? Porque a gente fica desconfiado, viu, Fernando? A gente desconfia, né? Porque tanta coisa deu errado durante tanto tempo que não pode dar certo. Será que vai dar certo dessa vez? Eu concordo contigo. Os últimos 4 anos foram os piores da história republicana do Brasil, tá? Eu acho que foram piores, inclusive, que o Estado Novo. E mesmo aí você vai dizer, não, mas no Estado Novo houve tortura, no regime militar houve tortura, e no governo Bolsonaro há tortura, e a gente está vendo isso. Ou vocês acham que o Dom e o Bruno morreram com 2 tiros
né? Simplesmente. Claro que não. Está havendo tortura em todas as delegacias do país, contra a população. Quer dizer, continua acontecendo hoje. Só que hoje nós tivemos, né, durante a pandemia, 670 mil mortos, nós estamos tendo fome, desemprego. Eu tenho a impressão que esses 4 anos são os piores 4 anos da história da República Brasileira. Essa é a verdade. E é óbvio que quando se cai tão baixo quanto a gente caiu, qualquer forma de recuperação nos parece um amanhecer, mas eu tenho a impressão que o governo Lula não vai conseguir fazer isso. Eu acho que muito trabalho para muito pouco tempo. Eu tenho a impressão que a eleição de 2022 é a nossa maioridade, Atush. É o momento onde nós, enquanto sociedade civil, vamos ter que dar um basta nesses ciclos autoritários que de tempos em tempos assolam o nosso processo democrático, sejam vindos efetivamente do Exército, sejam vindos do Judiciário ou do Legislativo. É necessário que nós passemos, enquanto sociedade civil, a entender a democracia como algo que precisa ser perpetuamente defendida, né? E não só de 4 em 4 anos a gente se preocupar com a questão política. Esse é um ponto. E eu tenho a impressão que esse amanhecer vai ser no final do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, se ele ganhar as eleições. Eu tenho a impressão que a partir de 2026, sim, a gente vai começar a pensar em reconstruir um Brasil melhor. Esses 4 anos que nós estamos dando agora para Luiz Inácio Lula da Silva são literalmente, ele mesmo já chamou, né? É um governo de transição. Nós vamos sair dessa noite, dessa desgraça que vivemos, e em 2026 talvez a gente consiga começar a construir um novo projeto de país. Mas eu entendo, na verdade, essa fala dele de uma outra maneira. Eu gostei muito do que você falou e acho, de fato, que tem um aspecto de maioridade mesmo. Quer dizer, o Bolsonaro foi muito pedagógico, né? Quer dizer, o Brasil viveu anos maravilhosos, né, nessa era democrática, principalmente no governo Lula, e depois a população decidiu jogar tudo fora. Eu acho que tem até um aspecto meio freudiano, sabe? Teve um parricídio. É preciso matar o pai, sabe? Aquela coisa assim, quer dizer, no caso da prisão do ex-presidente Lula. Aí o povo brasileiro mata o pai e, de repente, descobre-se nessa situação de ser governado pelo capeta, né? Literalmente. E tudo que está acontecendo. Aí agora há uma espécie de reconciliação, uma maturidade. Eu acredito que a reconstrução, na verdade, se dá no governo Lula-Alckmin. E quando ele fala em transição, eu vi aí uma proposta de conciliação com as chamadas classes dominantes, dizendo, ó, gente, eu vou só limpar a merda que vocês fizeram e depois vou descansar. Eu acho que é isso que o Lula está propondo para os brasileiros, não, de certa maneira. Exato, mas é que assim, nós, quando a gente fala em alvorecer na esquerda, a gente pensa que é o momento de levantar e construir um mundo novo, né? E o que eu quero chamar a atenção é que não vai dar para fazer isso tudo, porque tem muito entulho para tirar. Você imagina que a gente vai ter que reconstruir até o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura. Gente, para qualquer lado que você olhe no Brasil, não tem uma área no governo Bolsonaro que você possa dizer assim, não, essa área se mantém mais ou menos intacta, aqui houve um progresso, aqui, ou pelo menos nós não retroagimos 30 anos. Não! O governo Bolsonaro ele é inteiro inepto, inapto, incapaz. Quando você vê Adolfo Sachida lá na frente, você pergunta assim, como é que essas pessoas chegaram aí? É aquele jabuti em cima de uma árvore, entendeu? Você que isso aqui não pode. Então, há muito que se reconstruir. Isso eu estou falando só do governo Bolsonaro. Se a gente pensar, por exemplo, no estrago que a pandemia criou, nós vamos ter que fazer programas específicos de educação para fechar o buraco, o buraco pedagógico que foi criado de 2 anos de ensino à distância nas nossas crianças, nos nossos jovens que estão dentro de universidades, que muitos deles, a tuxa é impressionante, tem gente que passou na universidade há 2 anos que ainda não sabe o que é o campus da sua universidade, que foi ter as primeiras aulas presenciais esse semestre, depois de 1 ano e meio de universidade. Quer dizer, tudo isso tem um impacto forte na sociedade. Então o governo Lula vai ter que tirar muito desses problemas antes da gente conseguir começar a pensar em reconstruir um projeto de país. Eu acho que nesse momento nós temos que nivelar. Sabe, quando a gente está tentando... eu não sei como é que vocês fazem faxina, mas eu costumo fazer assim. A primeira coisa que eu faço é tirar todas as coisas do chão. Né? Porque se eu tiver que limpar, varrer, fazer essas coisas com coisa no chão, eu me desespero. Então, primeiro você tira tudo do chão, para depois começar a limpar. Eu tenho a impressão que o governo Lula é isso. Nós vamos começar a tirar tudo do chão agora, para a partir de 2026 a gente começar a pensar onde vai botar os móveis, de que forma a gente vai reorganizar. Esse é o momento da limpeza. Isso sim vai ser muito complicado. Eu acho que tem que ser muito mais rápido do que isso. Mas, enfim,
A Miriam de Almeida está dizendo: o Brasil está voltando a ser feliz. Eu tenho essa sensação também, viu? Mas é uma sensação com uma ponta de desconfiança. Que é isso que eu a gente acho que isso vai mencionou. crescer, viu, Atucha? Eu acho que nós vamos crescer esse sentimento até a eleição. Eu tenho a impressão que vai ser uma eleição extremamente emotiva. A manifestação que nós estamos vendo dos artistas, ela vem crescendo em potência, em número, em força, e eu acho que os artistas, nesse momento, eles refletem muito a cara da população brasileira. Acho que você tem razão também. Mas só um ponto, né? Quer dizer, eu acho que a eleição que foi muito emotiva foi a de 89, apesar da derrota, e acho que essa vai ter um aspecto de razão também. Quer dizer, embora tenha esse aspecto de emoção, porque vamos pegar o caso do Nando Reis, por exemplo. Ele foi um cara que eu me lembro da fala dele em 2018. Ele foi um cara meio terceira via. Ele colocava, acho que ele até declarou voto ao Haddad em algum momento, mas com muitas restrições ao PT. Dessa vez ele se esbaldou, já saiu pulando, fazendo L e tal. E eu acho que ele tinha restrições ao Lula que ele está, na verdade, sopesando, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu acho que ele está sendo tocado pela razão, né? Eu acho que tem um quê de razão nesse novo posicionamento dos artistas. Muitos que eram, né, que estavam ali muito, na verdade, mordidos pela questão da corrupção, etc. e tal, Lava Jato, lavajatismo, toda aquela pressão, hoje estão fazendo uma análise mais profunda do caso. Eu acho que o próprio Gregório do Vivier é um cara que espelha bem esse movimento, né? Era um cara que era terceira via e está vindo para esse movimento depois de ter sido tocado pela razão também. Carlos Henrique Novaes está dizendo: maravilhoso, muito feliz com a vitória do Renato Freitas. No Brasil existe gente justa. Mas sabe que é uma coisa interessante, Horta? Que é assim, eu acho que no Brasil sempre existiu gente justa, mas a justiça ela estava meio asfixiada, né, no Brasil. Então eu acho que assim, na verdade, tudo que está ocorrendo, quando até os juízes vêm, por exemplo, quando um juiz vê, sei lá, o Nando Reis fazendo o que ele fez, ou um outro artista, o Juninho Pernambucano, fala: pô, o ambiente está melhor, né? O ambiente está menos intoxicado. Então eu vou tomar essa decisão porque eu não vou ser linchado. O Mamãe Falei já foi caçado, o MBL já virou piada. Então, assim, os fascistas estão sendo meio isolados, e eu acho que isso dá espaço até para o juiz, que seria meio neutro, vamos dizer assim, para ele se comportar de uma maneira mais justa. Eu acho que a questão. Há uma desintoxicação, né? Eu acho que esse aspecto é importante também. A gente vê, aí eu vejo dois movimentos, Satushi. A gente vence o lavajatismo com a razão. O lavajatismo foi vencido através de argumentos jurídicos, com manifestações de advogados, de ministros. Nós conseguimos construir, a comunidade acadêmica demonstrou os absurdos, né? Então nós sobrepujamos o lavajatismo com a razão. Muito a artista foi enganado por Sérgio Moro e foi enganado pelo lavajatismo, porque efetivamente desconhecem as questões legais e foram levados a imaginar que o juiz não faria de caso pensado o que Sérgio Moro fez. Agora, para vencer Jair Bolsonaro, não basta só a razão. Porque ninguém em sã consciência, utilizando a razão, Atush, votaria em Jair Bolsonaro. Votaria numa criatura que vai te deixar mais pobre, que vai te deixar com menos capacidade do teu filho estudar, sem chance dele entrar numa universidade. Isso não é racional. Jair Bolsonaro é pura emoção. Portanto, a gente vence o lavajatismo com a razão. Esses artistas fazem isso muito bem. Isso é uma demonstração de, erramos, acreditamos de forma errada, me desculpa, Luiz Inácio Lula da Silva, mas a gente vence o fascismo com a emoção. Eu tenho a impressão que os próximos 3 meses vão ser de rasgar o couro, como dizia a minha avó. Nós vamos ter que nos virar aí em 30 para conseguir esses 4, 5% que faltam para a vitória no primeiro turno. E aí eu tenho só medo, Atushi, da gente viver aquele período logo depois da Revolução Russa, né? Quando termina a Revolução Russa ali em outubro de 17, que eles conseguem tomar o poder, o Trotsky começa a se preocupar porque não tinha um soldado sóbrio dos que tinham vencido o antigo czarismo para enfrentar a guerra civil. Estava todo mundo comemorando bêbado. Eu tenho a impressão que nós vamos passar novembro e dezembro mais ou menos assim. Todo mundo comemorando bêbado, entendeu? Aproveitar que tem Copa do Mundo, né? Já emenda tudo junto. Já emenda com... Não, porque a Copa do Mundo é de manhã, então o pessoal vai, tipo assim, vai beber à noite, já emenda com o jogo de madrugada, mais ou menos isso. Antônio Sérgio, o estômago do povo vai decidir essa eleição. E Deucélia, que alívio, Renato Freitas de volta, ainda podemos acreditar na justiça, né? O ex-presidente Lula sempre demonstrou sua confiança nas instituições e venceu, né? Quando muitos achavam
que seria impossível. O Renato Freitas também foi um exemplo de resistência pacífica e está de parabéns. Fernando, passo para você então fazer um encerramento antes da gente encerrar essa live dessa terça-feira, que assim, as coisas continuam andando bem, né? Vamos ver agora como é que vai ser o evento lá na Cinelândia e como é que eles vão acomodar esse palanque, né? O Freixo, o Molon, o Siciliano, o Rodrigo Neves, se vai ou não vai também, é uma questão. O Rio de Janeiro pode ser um palco decisivo agora para a retomada democrática. Eu penso duas coisas. Nós temos até outubro. Eu penso que até a primeira semana de outubro nós vamos ter aí para Jair Bolsonaro se convencer efetivamente que ele é um cadáver eleitoral que não tem chance nenhuma de ganhar. Essa tentativa de liberação de dinheiro, essa PEC kamikaze, vamos dizer assim, a bala de prata que eles estão imaginando que podem colocar. Quando ela começar a aparecer que é completamente ineficaz, ou seja, quando as pesquisas demonstrarem que Jair Bolsonaro não vai consolidar, ainda que oscile um pouquinho para cima, não deve consolidar a vantagem ou crescimento eleitoral nenhum, a partir de outubro ele deve entrar no modo desespero, e aí a quantidade de cabeçadas que ele vai dar contra as instituições brasileiras vai ser efetivamente muito maior do que está sendo agora. Nós vamos precisar estar, enquanto esquerda, enquanto movimentos sociais, enquanto sociedade do lado progressista, organizados para não cair nas armadilhas que ele deve criar a partir de agora para acirrar a disputa institucional, porque para ele só interessa nesse momento tentar melar as eleições, proibir alguma coisa, criar um fato em que você efetivamente não tenha como dar sequência no processo eleitoral. É isso que ele está buscando. Espero que nós não caiamos nessas armadilhas. E espero também, Atush, que a gente consiga, de alguma maneira, colocar a cabeça no lugar e assentar esses problemas que estão aparecendo, especificamente no Rio de Janeiro, né? E aqui eu quero saudar de imediato em Pernambuco a Marília Reis, que a Marília Reis, diante dos problemas semelhantes que estão acontecendo no Rio de Janeiro, ela tomou uma decisão, disse: eu saio, eu não participo disso, continuo apoiando e sendo apoiada por Lula e vou disputar o governo por outro lado, de outra forma, não vou entrar nessas rixas institucionais, e hoje está liderando as pesquisas aí para o estado dela. Espero que a gente tenha, talvez não essa solução, mas pelo menos a cabeça fria e a capacidade de pensar e raciocinar que a Marília teve naquele momento para resolver os problemas no Rio de Janeiro. É isso aí. Fernando, e a questão do... Deixa eu só passar a dica aqui, como é que as pessoas podem se inscrever no seu canal também? Eu estou aqui sem o link, é o bit.ly/Fernando Horta, é isso não? Isso, ou vai no YouTube ali, procura por canal Fernando Horta, você vai encontrar, e a gente sempre pede inscrições, estamos chegando aí a um número que a gente não imaginava, mas a gente quer sempre crescer um pouquinho mais, então quem puder se inscrever, a gente tem ali lives praticamente toda semana, material todos os dias sendo colocado, vale a pena, e daqui a algum tempo, quer dizer, ainda esse mês, mais para o final do mês, devem voltar a aparecer os cursos, enfim, convido todo mundo a conhecer. Bom, já que a gente falou bastante dos artistas, vamos encerrar então mais uma vez aqui com o Nando Reis, que eu acho que é bem interessante, expressa aí um pouco a emoção desse momento de virada. Obrigado a todos, obrigado, Fernando, vamos em frente. Valeu. Aqui em São Paulo, fora Bolsonaro!